Olá, colegas. Este vídeo trata da análise de um caso clínico de uma paciente classe 2, subdivisão esquerda, onde uma dupla oclusão é diagnosticada e tratada com informações colhidas no método gnatostático planas e no articulador semiajustável Dentatus ARL. Faço menção a essas fontes de informações porque são úteis para a formulação de uma terapia que vai além do enfoque limitado à área dentoalveolar. Acompanhe-me na tela. Vem comigo. A finalidade desta postagem é destacar a propriedade dos conhecimentos relacionados ao tema oclusão dentro de nossa especialidade. Em verdade, tenho convicção de que pertence ao ortodontista a obrigação de transitar com desenvoltura dentro dessa temática. Só não o faz por absoluta falta de informações, cuja origem é a formação acadêmica deficiente, cujo foco limita-se ao sistema dentoalveolar. Naturalmente, a consequência é uma visão algo distanciada do vasto alcance terapêutico abarcado pela especialidade ortodôntica. Referindo-me ao título desta aula, Dupla Oclusão, resumidamente corresponde ao deslizamento, a partir dos primeiros contatos dentários, ou relação cêntrica, para a máxima intercuspidação, ou oclusão cêntrica. Há outros conceitos, como a que define RC como relação entre a cabeça da mandíbula e sua posição dentro da fossa articular, mas não pretendo aprofundar-me nessas particularidades, mas dar ciência dos elementos de diagnóstico e terapêutica envolvidos, onde emprego articuladores que reproduzem o sinergismo dos segmentos do sistema, análises de forma e perfil no gnatostato e ajustes oclusais para a finalização em equilíbrio autossustentável, ou seja, sem necessidade de contenções pós-tratamento. A paciente em questão, de 31 anos, foi-me indicada por um otorrino, uma vez que a queixa principal referia-se a zumbido nos ouvidos e dores de cabeça. A palpação na região das ATMs, masseteres, temporais, pterigóides mediais e musculatura supra e infreioidea, ou seja, o protocolo habitual de anamnese neste campo, indicou uma exacerbação álgica maior do lado esquerdo, sugerindo ser consequência provável de mastigação viciosa unilateral esquerda, como se observa nos modelos o correspondente desvio de linha média mandibular. É fundamental interpretar corretamente tais desvios, se apenas dentário, com desvios de mandíbula, ou crescimento assimétrico maxilomandibular, ou mesmo um mix de tais possibilidades. A análise clínica das excursões mandibulares que caracterizam as lateroprotrusões fisiológicas encontradas na mastigação evidenciou clara assimetria nos ângulos funcionais mastigatórios, menor do lado esquerdo, correspondendo ao de mínima dimensão vertical de oclusão deste lado. Como todo trabalho é exercido naquelas condições em que o dispêndio energético para exercê-lo for menor, em outras palavras, pela lei do mínimo esforço, pode-se inferir que tais problemas álgicos sejam sequelas naturais desse descompasso neuro-ósteo-dento-músculo-articular, pois são esses os segmentos visivelmente envolvidos. As mesas incisais ajustáveis do articulador semiajustável Dentatus ARL planas mostram as assimetrias angulares correspondentes àquelas excursões que eu mencionei. Visando dar substância àquela suposição de possível comprometimento de posição mandibular, empreguei o método sintomatológico gnatostático planas, o qual, além de permitir a obtenção de modelos de estudo posicionados segundo pontos craniométricos determinados, que fornecem grande número de informações relativas à forma e suas alterações, também permite, através da ficha gnatostática, analisar o perfil
e o posicionamento mandibular, relacionando-o a diversos padrões de combinações de bases ósseas. Interpretando esta ficha, podemos notar que o desvio mandibular do ponto gnátio para a esquerda, em 2,5 mm, era acompanhado por um avanço do gônio direito e uma retração do gônio esquerdo, sem evidenciação de crescimento assimétrico. Como a mandíbula é osso único, em forma de U, facilmente compreende-se que pode estar havendo uma anteriorização do côndilo direito, espera-se naturalmente uma retração do esquerdo. Portanto, infere-se que tais movimentações repercutem imediatamente no posicionamento dos discos articulares e nas correspondentes estruturas. Está, pois, configurado um DTM, ou seja, um distúrbio temporomandibular, com característica estrutural, e cabe-me a tarefa de corrigi-lo. Segundo aspectos específicos deste caso, minha estratégia indicou o emprego do Bionator, respeitando o equilíbrio neuromuscular atingido após desprogramação por eletromioestimulação, pois através dele houve condições de, por construção, identificar e tomar como parâmetro o plano de Camper, cuja referência permitiu-me introduzir alterações no plano oclusivo. Após essa etapa básica, passei ao emprego da paratologia fixa para alinhamento e nivelamento convencionais. A transposição dos referenciais craniométricos colhidos através do arco facial para a ficha gnatostática permitiu, pela superposição de traçados, conferir as alterações posicionais da mandíbula, referenciando-a à linha mediana. As alterações no perfil inferior da face, bem como os pontos referenciais da mandíbula, permitiu-me supor que tenha sido posicionada adequadamente. Esta etapa foi importante para corrigir este DTM, ou seja, o caráter estrutural desse distúrbio temporomandibular. A única forma de evidenciar um equilíbrio funcional é traduzi-lo nos contatos excêntricos observados na mastigação lateroprotrusiva, típica do padrão onívoro a que pertencemos. Fotos simplesmente em oclusão cêntrica nada representam. Tais movimentos em lateralidade, onde os contatos dentários acontecem maximizando a eficiência mastigatória e diluindo as forças incidentes nas ATMs, são os responsáveis pelos estímulos, ou forças, que orientam o posicionamento dos dentes, permitindo que cada um deles exerça a função para a qual foram programados, ou seja, a correta função mastigatória, que pode ser evidenciada na mesa incisal ajustável, que nos informa sobre os ângulos funcionais mastigatórios. O sorriso é sempre uma consequência. Estas fotos finais, junto com a anterior, correspondem à situação do sistema 8 anos após a finalização, sem qualquer contenção pós-tratamento. O equilíbrio deve ser creditado à adequação dos contatos dentários excêntrica e excêntricos, convenientemente alcançados por ajustes oclusais. Finalizando, lembro-lhes que longo é o caminho a ser percorrido após os convencionais procedimentos para alinhamento, nivelamento e intercuspidações, que são absolutamente necessários, porém não suficientes. Como os colegas puderam observar, tais fontes diagnósticas associadas ao cefalométrico de âmbito estrutural são extremamente úteis. Todavia, trata-se apenas de um exemplo, naturalmente não o único, para uma conduta terapêutica, uma vez que aquelas análises tridimensionais 3D permitem coleta valiosa de informações que serão úteis para aquele que sabe exatamente o que procurar. São vários os caminhos em direção a um objetivo terapêutico que visa ao equilíbrio estrutural
sistema. Um abraço a todos.